Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. Nesse episódio, a gente vai falar de um tema importante para o cotidiano de qualquer laboratório, que é o marketing digital. Dr. Roberto Santoro, mais uma vez, prazer tê-lo conosco. É um prazer, mais uma vez estamos aqui e vamos falar de um tema especial hoje. E hoje, direto de Salvador, do Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e a gente aproveita para reunir convidados importantes aqui também, né, doutor Roberto? Exato. Hoje nós temos a doutora Viviane, de Teresópolis. Viviane Maciel, diretora técnica dos laboratórios São Lucas e Oswaldo Cruz, de Teresópolis. Prazer tê-la conosco. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Pardini, que é nosso parceiro de longa data, e também parabenizar pela iniciativa. Excelente. E também o Alisson Laprega, gerente executivo de marketing do Grupo Fleury, o nosso especialista em marketing digital aqui no grupo. Muito bom tê-lo conosco. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. E falar desse tema é muito prazeroso, então muitas expectativas aqui para a nossa conversa. Roberto, quando a gente olha essa temática do marketing digital, normalmente quem monta um laboratório considera muito o ponto físico. O digital hoje em dia está na mesma proporção, né, da importância física de um laboratório. Hoje, talvez, Rafael, é mais importante, eu diria, do que os conceitos do marketing tradicional, o ponto, praça, promoção, propaganda. Hoje o digital está presente nas nossas vidas, né? No smartphone, no dia a dia, nas relações de consumo com comércio, varejo, infraestrutura, sistema financeiro. Por que não a saúde? E aí, Alisson, pegando pela sua experiência técnica, não só na medicina diagnóstica, mas também em outros segmentos do qual você já passou, qual que é o básico, pensando nos laboratórios que nos assistem hoje? A gente poderia ticar, assim, ou trazer uma lista de temas e práticas fundamentais para qualquer laboratório na sua presença digital? Podemos, mas pensando nessa lista, eu acho que o mais básico é você ser encontrado neste ambiente digital. Então, nós estamos falando aqui de você ter a sua ficha do Google, cadastro do seu laboratório no Google, que é onde muitas pesquisas ocorrem, e a partir daí você ser encontrado quando as pessoas buscarem pelo serviço, pela sua marca. Então, o básico é estar ali, presente nessa plataforma, com os seus dados atualizados na sua ficha de cada uma das unidades. Ou seja, tem que existir fisicamente, mas também no ambiente digital para o cliente conseguir chegar até nós. Exatamente. Viviane, e para uma bióloga que há quase 20 anos vira dona de laboratório, como é que é se conectar com essa temática? Porque não dá para ficar sem, né? Exatamente. É como eu disse, isso não é uma opção. Quem hoje estiver fora do mundo virtual também está fora do mercado. Assim como o Roberto disse, isso tem que estar no mapeamento, no seu gerenciamento estratégico do seu negócio, porque aonde quer que as pessoas estiverem, elas têm que ter acesso. E hoje as pessoas elas querem essa facilidade, né? Para mim foi um desafio, porque a gente fica tão preocupado com as questões da qualidade do serviço, prazo, pessoal. Então, assim, até eu despertar para isso já aconteceu há uns 7, 8 anos, foi todo um movimento. E aí, assim, a área da saúde, ela não tem muito essa cultura. Então, eu peguei o exemplo de outros negócios até, né, para poder entender primeiro, eu como pequeno laboratório, de pequeno porte, que eu podia, que não era uma coisa cara, impossível, mas que era necessário. Então, assim, muita criatividade em primeiro lugar, né, buscar as pessoas-chave. Hoje nós temos 4 pessoas cuidando desse setor na minha empresa, entre elas uma pessoa da área técnica, que eu enxerguei que seria necessário. Então não adianta você contratar a empresa XYZ de marketing e andar de cambalhota, porque ele não entende do seu negócio. Então se você quer ser verdadeiro, autêntico, você precisa trazer alguém da área técnica também. E para nós isso tem sido a chave do nosso sucesso. E como é que foi essa descoberta? Onde que a ficha caiu?
tentativa e erro, né? A gente vai buscando imitar, digamos assim, os outros negócios, né? E aí a gente vê o que funciona e o que não funciona. O start para mim foi quando eu estava fazendo um MBA, né, na FGV anos atrás, 2017, e lá eu só tinha pessoas assim com uma visão muito mais ampla do que eu. E lá me caiu a ficha assim, falei, bom, se eu quiser ter sucesso, esse é um caminho que eu preciso explorar. Viviane, queria que você voltasse um pouco na história dos laboratórios. É o Laboratório Oswaldo Cruz, Laboratório São Lucas, de Teresópolis. Como que isso começou? Pois é, eu era técnica de laboratório, eu trabalho há 29 anos no setor, nunca fiz outra coisa na vida. E, enfim, um dia surgiu o convite de um grupo de médicos que queria ter um prédio diagnóstico e eles não entendiam. E eu sempre, né, era especialista já em análises clínicas, e aí me convidaram. E eu entrei para o negócio. Eles faziam toda a parte administrativa e eu a parte técnica. E aí a coisa foi, eles viram que eu não dava aquele lucro que eles queriam e me ofereceram para ficar com o laboratório. E aí nós temos hoje 2 laboratórios de mais de 40 anos de CNPJ, um tem 44 anos, o outro tem 46. Eu gostaria de deixar claro que não fui eu que fundei os 2, tá? Isso é quase a minha idade, pouca diferença. E aí eu fui aprendendo. Viviane, só para fazer uma conexão também com o Alisson do marketing, quando nós encontramos esses laboratórios há alguns anos, você encontrou um ambiente talvez ali de liberação dos resultados, já tem um sistema de informática, às vezes tem um gerenciamento de fila, uma marcação. Mas qual que foi, assim, talvez assim, a primeira iniciativa digital, se foi de marketing? Você consegue temporalmente ver qual que é essa primeira iniciativa? Nossa primeira iniciativa, como o Alisson falou, foi o website, né? A gente se deixar encontrar. Então, pessoas vão buscar e tá o nome do nosso laboratório lá. E aí nós precisamos de uma agência para montar esse website e também nos dá, assim, aquele conhecimento de, por exemplo, palavras-chave, coisas que nós não sabíamos, né? Então esse foi o primeiro passo nosso. Busca de Google Negócios. O Google Meu Negócio, que é um lugar muito importante. A gente precisa estar com um olhar no Google Meu Negócio para ver o que as pessoas estão falando da gente lá, né? Eu brinco que quando a pessoa vai para a internet, a gente só pega os 2 extremos. Ou ela está muito satisfeita ou ela está muito insatisfeita. E uma coisa que eu aprendi é que mesmo que alguém vá lá falar alguma coisa que você não gostou, você precisa responder, né? E para isso você precisa ser dono da sua conta. Então você tem que ir lá, estar olhando diariamente. Nós temos hoje uma pessoa que olha diariamente. Isso é de graça, né? Para aquelas pessoas que têm a crença de que eu não tenho dinheiro. Manter aquilo ali é uma coisa grátis. E importante você ir lá e responder. O Alisson, só queria complementar aqui com você e esse contexto, nem todos os laboratórios têm o mesmo empreendedorismo que a Viviane teve, essas iniciativas. Você acha que é possível um pequeno laboratório, um médio, independente da condição dele entrar para esse mundo digital, ele tem que contratar uma agência? Qual que seria o primeiro passo para ele? A Viviane já falou para a gente que ela é muito empreendedora, ela foi construindo, depois contratou uma agência, tem as pessoas, mas tem ela também ali, né, motivada para isso. Mas no dia a dia nem todo mundo está pensando nisso. Qual que é o primeiro passo, talvez? É possível e necessário essa postura, né? E você trouxe uma questão interessante deste ponto, que não é complexo. Às vezes a gente acha que o digital é muito complexo fazer isso, vai dar trabalho. Não. Você pode ser um laboratório grande ou um laboratório pequeno de uma unidade. Eu diria que qualquer um faz isso. Às vezes o próprio dono, às vezes alguém da recepção, às vezes uma estrutura, às vezes terceirizada, porque justamente não é algo complexo para fazer. Esse primeiro passo, e aqui vamos falar que vamos assumir que a gente tem um site, né? Mas um outro passo importante é justamente essa ficha do Google. E é algo que muitas vezes você não precisa nem criar. Você precisa simplesmente reivindicar e dizer que é seu, porque o algoritmo do Google ele cria. O Alisson, nós estamos falando de ferramentas de busca, correto? Assim, Sim. como ferramenta de busca, localização,
A Viviane citou o Google Meu Negócio, mas ele precisa de uma agência? Ele consegue... Não, ele consegue ele mesmo fazer, porque o próprio Google ele cria a sua ficha, você não precisa criar. Se você abrir uma unidade, você pode ir lá e criar. Mas se você não fizer nada, e é interessante, a gente tem uma pesquisa do ano passado, e 54% dos laboratórios que a gente olhou não eram donos das fichas, mas a ficha está lá, ela existe, né? O endereço está lá. Quando você procura no Google Laboratório X, ele aparece, o endereço, né? O que você precisa fazer para quem está escutando a gente olha no Google, busca pela sua marca e visualiza o resultado dessa busca. Perfeito. Aquela ficha tem foto, aquela ficha tem dado, o seu telefone está certo, Isso. o teu horário de funcionamento está correto. Essas questões básicas, se estão preenchidas, elas já por si só vão gerar um aumento de ligações e, consequentemente, uma vantagem competitiva. Sim. E você vai agendar mais e você vai vender mais. E aí, doutor Roberto, sem precisar de uma agência, sem precisar de um terceiro, porque de fato é algo simples. E o custo disso, Alisson? Esse não tem custo, o legal é isso. Essa é a melhor parte. Pois é. E esse ponto de avaliação, de quando a pessoa vai lá, né, que você colocou, seja um elogio, seja uma reclamação, é isso, a gente precisa responder. Porque quando a gente responde, a gente está sendo atencioso àquela reclamação ou àquela sugestão, e isso é uma boa prática. Pois é, cumprimos aí, Rafael, essa primeira etapa que é sem custo, é mais uma organização ali da ficha, enfim, né? Mas os laboratórios querem mais, Alisson. Viviane, nós queremos mais também como laboratório. Eu quero que quando um cliente digita um exame, apareça o meu laboratório. Eu gostaria de, além do meu cadastro, da visibilidade, pediu ali um exame especificamente. Vai citar vários laboratórios. E o meu, como que ele vai ser citado? Aí é o segundo nível, né? A gente falou da ficha e agora a gente fala de conteúdo. Então aqui é necessário você ter um site ou você ter pelo menos um blog, uma área dentro do site que você vai colocar informação, seja informações relacionadas ao procedimento do exame, preparação, para que serve, que é o que as pessoas buscam, né? O como, para quê, por quê, onde. O onde está relacionado à marca e ao local, mas o restante ao conteúdo daquilo que ela busca. Então, basicamente, é você criar conteúdos diversos sobre vacina, se você trabalha com vacina, exame de imagem. O ideal é dentro do seu domínio, né, dentro do endereço do www do seu site, você teria um /vacinas, /isso, /aquilo, porque quando a gente fala da maneira que o algoritmo do Google enxerga, ele vai enxergar melhor do que você criar vários websites, várias landing pages, melhor dizendo, separadas. O ideal é você concentrar em uma só. Quanto maior o volume de conteúdo, Alisson, maior a chance do público chegar até o site? Sim, mas a qualidade desse conteúdo vai contar muito para isso. Você tem um monte de conteúdo que ele é muito raso, não vai gerar acesso. E se você tem muito conteúdo que é muito profundo, as pessoas não têm paciência para ler. Então ela vai chegar, vai olhar, é muito grande, ela vai fechar. Então é o equilíbrio disso, aí sim, quanto mais, melhor. Me permitem uma fala? Claro. Eu queria voltar um pouquinho com você. O doutor Roberto te perguntou com relação ao passo a passo e tal. Eu acho que a gente podia comentar sobre as palavras-chave. Porque criar conteúdo já é uma coisa um pouco mais difícil, que depende de uma dedicação, vamos supor, de um gestor que ele está ali fazendo caixa, fazendo compras, o laboratório pequeno é assim, né? Somos me, myself and I, né? Então, assim, isso que o Alisson está dizendo é muito complicado, eu não quero botar conteúdo. Será que não tem uma coisa mais fácil? Acho que a gente podia comentar sobre as palavras-chave. Então, assim, quando você colocar o seu nome lá linkado, exame de sangue, a cidade que você está, enfim, como que isso não é mais fácil? Sim, quando você tem apenas o seu site, e você não precisa ter necessariamente conteúdos de exames, de vacinas, de procedimentos, você tem um site. E dentro desse site você vai dizer o que você é, né? Então, os produtos que você oferece, os tipos de exames, os serviços, as unidades, isso que você falou. Se você tiver pelo menos este site, ele
indexado no Google com essas palavras-chave, a busca mais básica você já cobre. Então, se o cara procurar lá onde fazer exame em Teresópolis, ele fatalmente vai achar o seu site, porque no seu site já vai ter isso. E como que eu faço para que quando ele jogue lá a cidade, no meu laboratório tem 8, na minha cidade tem 8 laboratórios. Como que eu faço para que o meu apareça? Porque a gente sabe que os 3 primeiros são mais vistos. Como que é essa estratégia? Aí tem 2 ambientes. Você vai ter um ambiente do telefone celular e você vai ter o computador. No telefone celular, ele vai privilegiar a sua localização. Então, eu estou aqui buscando por isto e tem uma unidade do meu lado, da marca X. Essa unidade, ela já, por natureza, tende a aparecer mais, porque ele vai entender que, por eu estar no celular, eu estou na rua. Se eu estou na rua, aquilo que eu busco onde está próximo a mim. Ele quer te entregar o serviço. Mas não é só isso, né? Isso aqui é uma coisa. Agora, ele vai levar em consideração essa programação do site. Aí a gente entra num detalhe um pouquinho mais técnico, que é como que você prepara o site. Você tem uma questão de title, description, H1, N2, enfim, que você vai ter que preparar ali para que o seu site, para que o algoritmo do Google... Aí você precisa de uma agência. Aí você precisa de alguém que entenda disso. Não é caro, mas aí você precisa, porque fazer isso sozinho vai requerer um estudo, um empenho. E normalmente as próprias empresas que criam o site, se você pedir isso, mas eu quero que esse site apareça lá na busca, eles já vão conseguir fazer o básico de preparar o site para fazer isso. Que também não é, para quem entende, isso não é complexo. Para quem faz um site, é simplesmente um passinho, ele já deixa o site pronto para isso. Vocês acham que essa já seria uma terceira etapa, quando a gente fala de programação, uso de algoritmos, preferência de busca? Você acha que essa camada é uma terceira etapa já? Eu diria que aí precisaria de agência, conforme foi falado aqui? Eu diria que ela... Sim. Né? Uma coisa é você ter um site, que né, você vai precisar Primeira de uma agência, fase. mas ok, tem um site. Outra coisa é este site conversar com o motor de busca do Google, que é a pessoa buscar por uma palavra-chave lá e esse site aparecer. O trabalho é quase o mesmo, mas você precisa meio que habilitar o site para isso. Aí é uma segunda etapa. E uma terceira entra uma vez que você tem isso, aí a gente volta a falar. Será que não vale a gente criar conteúdos dos nossos serviços e produtos e colocar no nosso site para que este conteúdo também apareça na busca? Aí você já evolui mais isso. Porque tem palavras-chave. Agora, o conteúdo, ele tem um conjunto de palavras, frases, que tem mais chance de aparecer. Quando você descreve, por exemplo, um procedimento, Perfeito. o exame, para que ele serve. Uma dúvida que eu tenho aqui, Viviane, preço. Alguns laboratórios colocam preços de exames, outros não. O que vocês acham disso, de uma maneira geral? Não sei se você utiliza, Alisson, a questão do preço, que muita gente, além de localizar o laboratório, localizar o exame, o conteúdo, ele quer saber o preço também desse exame. Então, é sempre um dilema ali, Rafael. Será que eu coloco? Se ele olhar meu preço, vai olhar do outro, tiver mais barato, ele vai lá? Como que vocês olham isso? E tem clientes também que já olham o preço direto. Claro, claro. Enfim, eu acho que isso vai muito da cultura da empresa. Lá no laboratório, qual foi a estratégia que nós usamos? Nós colocamos o link do WhatsApp. Por quê? Se eu colocar ali diretamente, faça você o seu orçamento, pode ter um K de potássio que o paciente não viu, isso pode gerar um problema lá na frente. Pode ter a letra do médico também, né? Enfim. Então, assim, tem alguns detalhes do negócio que eu não acho interessante colocar ali para a pessoa sozinha fazer um orçamento. Mas então o ideal, Viviane, é que você tenha alguma conexão com um call center, com um atendimento para que ele possa conversar, trocar. Clique aqui para falar conosco. Então, a gente fez isso. E eu acho uma boa estratégia. A gente não... Assim, teve bastante sucesso com isso. Que aí pode ser via WhatsApp, multicanais, né? Para poder interagir com o orçamento, eu diria assim. Um robô, né? Que você coloca lá, você quer o quê? Pegar seu resultado, tirar dúvida e tal. E aí você já direciona para o call center. É isso aí. Alisson, a gente falou muito aqui de site, a gente já falou de posicionamento. Agora vamos entrar um pouco nas redes sociais.
Bom, a gente tem a presença, o conteúdo, o diálogo com o público nas redes sociais. O quanto isso é desejável ou fundamental para os laboratórios hoje? Agora você entra num ponto muito interessante, Rafael, porque, popularmente falando, todo mundo enxerga a rede social como marketing. A rede social virou o novo marketing, né? Tudo, o doutor Roberto comentou ali do preço, da praça, uma série de coisas, e parece que não existe mais o marketing tradicional, o marketing direto, agora tudo virou digital e tudo virou rede social. E, na verdade, rede social é uma pontinha do iceberg, né? E até interessante o caminho da nossa conversa que foi orgânico, porque entre ter uma rede social super atualizada, cheia de conteúdo e uma série de coisas que dá muito trabalho para fazer, é melhor ter isso que a gente acabou de falar antes. Ter um site, ter as fichas do Google alinhadas, ter um conteúdo ali no site. Isso vai te gerar mais resultado do seu negócio do que uma rede social. A rede social ela vai ser importante porque ela influencia a escolha. Então, se eu como cliente não conheço aquele laboratório e estou em dúvida, eu vou no Google. Depois de ir no Google, muitas vezes eu falo, pera, deixa eu olhar nas redes sociais. Aí eu olho nas redes sociais, o que tem? Mas o fator mais decisivo ele está lá, não está na rede social. Mas a rede social é importante, principalmente pela cultura da sociedade que impõe, de certa forma, que o marketing é isso. Então você tem que estar lá. Agora, com qual frequência? Aí depende de várias questões que a gente pode conversar aqui, mas é importante estar presente ali. Viviane, antes de perguntar como que você usa as redes sociais, eu queria só trazer um comentário. A gente teve um episódio anterior falando sobre redes sociais também, e o conceito que eu mais gostei que é a visão amplificada do cliente. Então, assim, às vezes o cliente ele está com a família, com os amigos, enfim, sendo atendido, até e com vários pontos de atendimento em saúde, emergência, urgência, ambulatório, mas sempre tem alguém ali que está na rede social e às vezes relatando em tempo real o que está acontecendo naquele momento. Então precisa ser monitorado. Então essa visão ampliada que nós conversamos no episódio anterior, Rafael, ela traduz muito isso, né? A gente tem que cuidar dessa visão além do cliente que está recebendo o serviço, o produto ou serviço. Ele faz parte hoje de um conjunto, de uma rede ou de um ecossistema de outras pessoas, como o Alisson disse, que influencia a reputação, nível de serviço, recomendo ou não. Hoje tem pessoas que vão escolher um determinado profissional ou uma determinada empresa de saúde baseado na rede social. Então, assim, por outro lado, o que o Alisson trouxe, que não precisa também cumprir os ritos ali, né, as fases que nós discutimos aqui, né? Assim, não adianta ter só um se o cliente não te acha, se você é invisível muitas vezes, né? Então pode virar uma reputação assim etérea, né? Sem ter a materialidade que nós discutimos aqui. Mas queria saber, Viviane, e você, como que você lida com as redes sociais no negócio? Interessante você colocar isso aí, porque enquanto você estava falando, eu me lembrei, recentemente, acho que foi ano passado, eu fiz um curso que tinha N assuntos e também, né, o marketing digital. E lá, uma coisa que eu não tinha percebido é a gente falar para o público jovem. Por quê? Eu tenho 48 anos e, assim, a minha geração lida bem até com a tecnologia, né? Então, hoje, a gente trabalha a rede social pensando nessa comunicação com o jovem. Por quê? Porque muitas vezes alguém que não manipula bem vai lá e fala assim, pô, vê isso aqui para mim, acha um laboratório para mim. E aí, se você está comunicando com a linguagem dele, ele é o formador de opinião hoje. Né? É incrível isso. Então, como que as coisas mudaram e a gente precisa estar atual nisso, saber, né, que isso é a verdade hoje. A gente compra um celular, dá lá na mão do filho, para ele programar, não é? Pelo menos eu sou assim, eu tenho preguiça às vezes de ficar lá. Enfim, então eu não tinha esse olhar de conversar com o público jovem, porque o meu público, a maioria, 65% são mulheres na vida adulta, e com o segundo grau completo. Então, a gente já sabe bem. Mas essa mulher, muitas vezes, dá o telefone na mão do filho.
Então, se ele gostou do que ele viu, ele falou assim, pô, acho que esse laboratório aqui é legal. Ô Alisson, como monitorar a rede social? É uma técnica? É uma empresa? É uma pessoa que está entrando ali? Qual que é o dia a dia de você olhar o Instagram? Agora também existem também redes que te avaliam, te dão um score sobre prestação de serviço. Quem que monitora isso? É você? Sozinho? Ou tem uma pessoa? É Não, uma a empresa? gente tem uma Essa é a pessoa, dúvida. no grupo a gente tem uma pessoa com um olhar mais voltado para o marketing e uma equipe com um olhar mais voltado para o relacionamento e a resposta, né, a interação com o usuário. Mas a gente se utiliza de uma ferramenta. Então, a ferramenta ela te dá escala. Você não precisa ter um monte de gente. E aí, quando você fala de ferramenta, você vai ter ferramentas que são super acessíveis e baratas, e você tem ferramentas que são super caras. Então, depende do teu propósito, da tua estrutura, da senioridade e do quanto de fato você precisa ou não daquilo. Mas monitorar é importante para fazer as respostas, né, ter a interação com o usuário e também para a gente aprender. Né? A gente utiliza muito do NPS, pesquisas internas, ok, mas eu acho que aquilo que está indo para a rede social, de comentários, tanto de elogios quanto de reclamações, são extremamente ricos que muitas vezes no NPS você não vai pegar. Sim. E você pode utilizar isso para melhorar o teu negócio, para criar produto, para entender como que está sendo. E também lá na ficha do Google tem as avaliações. Então você somando isso Sim. duas coisas, são dados muito importantes e tem que responder. Agora, Alisson, eu coleciono histórias de empreendedores que querem muito estar nas redes sociais, entendem a importância para o negócio, mas quando chega uma crítica, não está preparado para essa crítica. E a gente também percebe que a rede social virou um saque de pessoas, inclusive, mais agitadas e mais eufóricas do que normalmente ligam. E a tendência natural é de, quando vê uma crítica, apagar o post. Qual é a sua visão para o empreendedor que está nos assistindo agora e, ao ver uma crítica, tem o desejo de apertar a tecla apagar? O que isso acontece com a reputação digital? Isso não é uma prática boa, não se deve apagar, exceto quando a gente vê que é uma perseguição. Aí mudou. Então aquele usuário, ele é um hater, ele está o tempo inteiro reclamando, ele vai em várias redes, ele reclama, tudo bem. Você apaga, mas e o primeiro você deixa? Porque o grande receio de você apagar, quando não é um caso desse, é um cliente comum, o cliente vai ver que você apagou. Ele vai voltar. Ele vai dizer que você apagou. Ele vai ficar mais furioso, mais nervoso, ele vai reclamar mais. Isso é uma bola de neve. E aí você está nas redes sociais, você está exposto. As outras pessoas estão vendo e, na verdade, essa prática ela pode ter um risco grande de você dar mais luz, dar mais visibilidade àquele problema. Então, você tem que responder. Você não precisa responder. Alguma resposta tem que ter. Você não precisa responder completamente ali. Você pode falar, olha, eu vou te mandar uma mensagem no DM e tudo mais, mas não dá para ficar sem resposta. Nossa assessoria, nossa equipe entrou em contato. Uma boa prática muitas vezes é identificou e já pede para alguém entrar em contato. Sim, a rapidez, né? Conversou com o cliente, daí você volta e responde. Conforme fizemos contato, parará, estamos aqui à disposição. Você não vai expor mais e responder o comentário do problema. Você vai ficar claro que você tratou o questionamento. E isso é uma boa prática. Eu queria só complementar, exatamente, eu concordo com ele que a gente não deve apagar. Uma vez que você está na maior avenida do mundo, que é a rede social, você tem que estar pronto para o que der e vier. Né? Então, assim, quando você deixa a reclamação lá e você responde, isso mostra uma legitimidade, mostra que você é transparente. Porque um lugar onde só se fala bem, minimamente já levanta algum tipo de... Eu sou essa, desconfiada, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado de estar vigiando, responder, né? Cada caso é um caso, não existe, assim, uma receita mágica, isso realmente não tem. Mas eu tomo, assim, alguns cuidados, assim, fake news, às vezes, o laboratório fechou. Já aconteceu isso, de alguém botar lá na rede... O laboratório São Lucas fechou. Oi? Como assim? E aí a gente foi buscar aquela pessoa, aí eu fiz uma ligação, porque já sabia que era um hater. Então, né, esse é um caso.
Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado com o LGPD. Às vezes o paciente escreve ali coisas pessoais e tal, então nesse caso a gente tem que omitir, não pode, porque isso pode virar um problema. Por mais que ele tenha colocado lá, não sei, Opção hoje em dele. dia Uhum. a gente precisa ter esse tipo bem de lembrado, cuidado, bem lembrado. né? Qual que é o tempo, desculpa, Roberto, só um segundo, qual o tempo médio de resposta, Alisson, que um laboratório deve responder um cliente nas redes No sociais? máximo 24 horas. O ideal é o quanto menos. A gente responde ali com 6 horas, na maioria dos casos, isso considerando o horário noturno, enfim. É claro, tem a questão dos resultados críticos, que todo laboratório, às vezes, se aquilo está relacionado a um resultado crítico, a gente tem que responder imediatamente, né? É o tempo que alguém detectou e já responde imediatamente, né? Agora, uma dúvida aqui, Rafael, Viviane e Alisson. Vamos supor que cada laboratório ele cumpriu todas as etapas que nós discutimos aqui. Tem o site, tem o conteúdo, tem palavras-chave. Alguns deles conseguiram contratar uma agência para fazer os algoritmos, enfim, né? Assim, ter o motor de busca. Agora, monitoramos as redes sociais, tem uma hierarquização, igual a Viviane falou, quem responde. E quanto será que esse conjunto, quanto que isso influencia a nossa venda, Alisson? Porque muitas vezes, assim, a gente está sendo comprado, a gente faz uma venda através de toda essa construção que nós fizemos. Existe uma métrica? Será que isso está influenciando em 30% a busca do meu laboratório e a venda de serviço do meu laboratório? Porque isso é pouco palpável, né? Assim, nossa, eu fiz tudo isso aqui, Rafael. Será que isso influenciou minha venda? O bacana do marketing digital é que você consegue criar métricas e fazer mensurações para tudo. Então, quando você fazia um anúncio num jornal, numa revista, numa TV, enfim, numa rádio, né, você trabalhou a marca, você trabalhou, por mais que o anúncio fale de venha fazer exames conosco, cuide da sua saúde, essa metrificação existe como fazer, mas é um outro assunto. Mas aqui é nativo. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente tira relatórios que são automatizados de ferramentas que trazem muita coisa pronta e você consegue ver exatamente o impacto disso no negócio. E aí eu posso te afirmar que o impacto, você vai saber disso, daqui para quem está nos ouvindo, é muito grande. É muito grande, porque a escala disso é muito grande. As pessoas estão no ambiente digital, as pessoas migraram para lá, e você vai conseguir, sem dúvida. A gente tem alguns cases que só de cuidar dessas fichas do Google que a gente falou, o cara dobrou o número de ligações que ele recebe. Uhum. E aí, assim, quanto essa ligação converteu em venda, ok, é uma outra história, mas assim como gerou mais ligação, gerou mais acesso ao site, se você tem um site preparado, você consegue ver quem agendou por lá, ou você fez um transbordo para o WhatsApp e no WhatsApp você converteu e você consegue ver a conversão no WhatsApp ou num call center. Então, tem coisas que você vê a jornada do cliente de ponta a ponta no digital e a gente consegue ver, olha, esse cara agendou o exame X pelo convênio ou no particular, tudo isso. Ou você consegue entregar na jornada digital até uma parte e levar para um canal de atendimento e ali você tem as conversões. Então, marketing digital significa vendas. E muitas vezes acesso em alta escala. Perfeito. Isso. Eu queria complementar o que ele está dizendo. Esses relatórios que nós temos pelas redes sociais é fundamental. Você não precisa ter um profissional de agência. É fácil, você entra lá, você tem horário de pico, ou seja, a melhor hora para você fazer a sua propaganda, o seu marketing, enfim, né? O perfil, se é homem, se é mulher. Você consegue ver as idades, enfim, e quanto que teve de engajamento, ou seja, quanto o seu foi repostado. Isso também é muito bacana, né? E vamos lá, eu sou gestora, gosto de números. Uhum. Nós estamos há mais ou menos uns 3 anos que a gente assumiu, digamos assim, como marketing, como uma coisa primordial para o nosso negócio. E nós temos um incremento de 30% no nosso faturamento. Então, isso de número, né? E a gente pretende fazer mais. Aí, esse ano eu incorporei mais uma pessoa, e aí a gente vai botando as visões diferentes. Então, até então éramos só 3. E aí a gente vai fazendo com que isso ganhe forte, né? Então, assim, com certeza,
É um marketing de graça, porque você está ali, você gera empatia. Principalmente eu que estou numa cidade pequena, então eu faço lá uns vídeos falando alguma coisa que eu acho importante, ou de um assunto daquela hora relevante. Vou dar um exemplo. Nas Olimpíadas, alguns atletas ficaram doentes por imporem Escherichia coli, contaminados. Pô, vamos contar o que é Escherichia coli. Gente, isso daí a gente sabe. 30 segundinhos, 30. Você joga lá, bota uma cara bonita e aí a pessoa olha. Teve tanta repostagem. E aí você tá lá na rua passando, te vi, hein? Gostei do seu vídeo. Poxa, que bacana. Gente, isso é muito legal, porque traz o cliente para perto. Agora, Alisson, tem algum parâmetro de investimento adequado para um laboratório em marketing digital? Isso depende muito do tamanho do laboratório, obviamente, mas a gente fala ali, tem laboratório que tem marcas, né, que vão fazer 1%, e isso pode chegar de 1 a 3% da receita daquele laboratório. E claro, da maturidade, do momento, se é um laboratório que está lançando, você vai ter que ir além, você vai ter que esticar mais a corda, né? Você tem 4 unidades e abriu uma 5ª unidade, você vai fazer um esforço maior para aquela ali, e depois ela entra numa normalidade. E aí vamos lembrar da mídia offline, da mídia tradicional, que é uma outra coisa uma coisa substitui a outra? Não substitui. Eu acho que a complementariedade delas é que nos traz sucesso. Muita gente fala, mas fala muito do digital. E aí agora a gente não faz nada do outro. Não, o poder da rádio é incrível. TV costuma ser muito caro, mas dependendo do tamanho do laboratório, é uma estratégia que funciona muito, porque gera frequência. Você pegar ali um patrocínio de um programa local, porque todo dia vai ter uma chamadinha de 5 segundos, aí vamos entrar numa camada de estratégia que vai muito longe. Mas essa composição das duas, de um outdoor, de uma rádio, e isso conectado com o digital, porque o interessante também é isso. Você consegue falar, eu vou colocar esses relógios de rua, eu vou colocar mídia nesses outdoors, e ao mesmo tempo eu vou colocar uma mídia digital geolocalizada para quem passou por ali e viu, e aí você cria frequência. Porque a pessoa viu uma vez, ou começa na televisão, um anúncio no celular, ou um relógio de rua, ela não vai assimilar sua mensagem. Ela precisa ter uma frequência mínima. A gente fala que a partir de 3 impactos, 3 exposições, ela começa a perceber. E aí a frequência ideal, estamos falando de 6 a 8, depende da força da tua marca. Uma marca mais estabelecida, mais tradicional, às vezes com 5 impactos, você já passou a mensagem, porque você não precisa de ficar, né? Você já é conhecido. Então essa composição, esse mix é que traz a riqueza para você ter uma estratégia de sucesso. Me permite, né, só um comentário. E outra coisa, nós já temos no calendário algumas datas em que está todo mundo pensando em saúde. E aí sim, eu acho que é uma boa estratégia você, no começo do ano, minimamente, fazer um planejamento e já usar. Olha, eu vou fazer um comercial na TV em outubro, eu vou colocar um outdoor e vou fazer uma promoção do PSA em novembro. Então, assim, minimamente, a gente já tem essas coisas que nos ajudam, né? Então eu acho interessante a gente usar todos os canais que a gente tem, né? Você não está ferindo nada, você não está inventando nada, são coisas que já estão aí, oportunidades que a gente pode explorar. Você pode ser o laboratório mais digital, passou por todas essas etapas, laboratório que mais aparece na mídia, mas a experiência dele no atendimento, principalmente, né? Lembrar que o ponto mais sensível para a grande maioria dos laboratórios é o tempo médio de atendimento, que ali é o tempo que você está monitorando, é o tempo da assistência, é o tempo de você atender aquele cliente, o tempo de coletar o exame dele, resolver o problema. Lembrar que qualquer experiência digital tem uma premissa anterior. Como é serviço, é você cumprir a sua experiência em serviço. Então, acho que da mesma maneira que todo laboratório ele tem que cumprir as funções básicas, liberar o resultado no tempo correto, ter acesso aos resultados via website ou qualquer outra via, ter um canal de atendimento muitas vezes via multicanal, WhatsApp, ter um bom orçamento, ter um bom atendente preocupado com o cliente, tem que saber fechar as vendas também, né? Fez uma precificação, por que aquele cliente não voltou? Precisa tirar alguma objeção no orçamento? Então, assim, a gente tem uma série de pontos de contato com o cliente
E aqui nós estamos falando apenas em um deles, que é o digital. Mas e os pontos físicos? E os pontos analógicos? Esses também são tão importantes como o próprio digital. Então, acho que isso, os laboratórios de uma maneira geral, Viviane, eles já nascem mais digitais do que outras empresas de saúde. Nós já temos um sistema de atendimento geralmente, um sistema de controle de qualidade. Então, eu diria que é um dos poucos negócios nativos. A gente não pensava isso há alguns anos, mas é um dos poucos negócios mais nativos digitais. Roberto, para a gente encerrar, é muito importante, porque pensando para um negócio laboratório, como que o marketing digital, de um modo geral, consegue também estimular novas receitas para um laboratório? Olha, o digital talvez seja o principal caminho para você estimular vendas que não estão relacionadas somente a governo, que aí você tem uma tabela do Sistema Único de Saúde, que você cumpre os requisitos, ou então a saúde suplementar, que são os convênios, as operadoras de saúde, seguradoras, medicina de grupo e autogestão, que você tem ali um rol da ANS, uma tabela, você tem uma codificação hoje, que é a tabela TUS, e que você tem que cumprir ali para atender os clientes conveniados. Mas entre esses dois universos de portfólio, existem exames que o laboratório provê que não estão cobertos nem pela saúde suplementar nem pelo governo. Eu vou chamar de saúde complementar. É um complemento ao que todo laboratório faz. Às vezes é um teste genético, às vezes é um teste que você faz e não é coberto, ele é importante. É um teste ali nós vamos falar posteriormente, às vezes é um teste de triagem neonatal de uma forma mais ampliada. Tem um teste que é obrigatório, mas tem outros mais ampliados também que a gente pode usar o digital para fazer essa venda e com uma escala totalmente maior. Porque os outros, basicamente, você tem ali uma tabela, uma codificação e já tem uma relação direta com a prescrição do médico, com o que a operadora autoriza, o que o SUS autoriza. Essa não, depende de você. Você tem acesso a portfólio ampliado, principalmente com os laboratórios de referência no Brasil, que tende a ter um portfólio maior. Poxa vida, esse teste aqui não é coberto. Será que eu poderia vender? Ele não é necessário? Mas aí tem a gestão do conteúdo, tem alguns eventos também para mostrar à comunidade médica que você, olha, estou introduzindo esse novo teste, ele não é coberto nesse momento, um dia ele pode ser coberto. Lembrar que a maioria dos testes genéticos no passado não eram cobertos pela saúde suplementar. Então esse complemento, essa saúde complementar, o digital, no meu entendimento, é a melhor forma de você divulgar. Porque você imagina lá o cliente, ele quer saber um exame, eu quero saber se esse exame faz. Eu vou no site da operadora, está lá no portfólio, está lá no hall, eu vou no laboratório, ok. E os outros exames? Lembrar que o nosso portfólio ampliado, complementar, é muito maior. E aí a gente pode usar isso como também uma estratégia de vendas. E o digital, no meu entendimento, é o principal caminho. Bom, então nesse papo, quem ficou com a gente até agora já sabe um pouco mais sobre marketing digital e acho que já pode fazer diferença no laboratório, né, Viviane? Com certeza. E se precisar de ajuda, já sabe, né, Roberto? Temos aí o Lab to Lab e o Lab to Lab ampliado com a Viviane e com o Alisson nos ajudando aqui a gerar conteúdos para que toda a nossa comunidade de laboratórios possam aproveitar disso. Eu acho que nós fizemos um dos principais episódios aqui, que esse passo a passo, Viviane, nem todo mundo tem. E nem todo mundo tem o mesmo potencial, o mesmo empreendedorismo em marketing digital que você tem também. Não importa, eu acho que uma das grandes formas da gente aprender é com a experiência do outro, né? Eu acho que a gente encurta caminho, a gente facilita a jornada e a gente precisa se ajudar, né? Se você está assistindo a gente, pode chegar assim, não, minha formação não é de marketing digital. Olha o exemplo da Viviane aqui, como é que uma bióloga se torna uma especialista para fazer bem para o negócio. E se você precisar de mais ajuda,
sabe, o Lab to Lab Pardini é o seu parceiro para ajudá-lo na hora que você mais precisa. Procura a equipe do Lab to Lab Pardini, procura os canais digitais do Lab to Lab Pardini, que a gente espera agregar ainda mais o seu negócio. Alisson, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, eu mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui e ter esse papo. E a gente fica também à disposição, né, dos nossos parceiros do Lab to Lab para trocar ideia, para conversar, para agregar, para, enfim, ajudar nessa evolução do digital. Sempre estamos disponíveis. Viviane, alegria tê-la conosco e mais ainda tê-la como parceira do Lab to Lab há tanto tempo. Muito obrigada, gente. Mais uma vez quero agradecer. Para mim foi uma honra fazer parte dessa mesa. Eu aprendi muito aqui hoje também, né? E nós estamos já com essa parceria maravilhosa com o Pardini, já faz mais de 15 anos. E espero, assim, que a gente cresça junto, né? E cada vez mais trazendo relevância com temas atuais, né? E trazendo a nossa experiência aí juntos. Roberto, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio e a nossa principal conexão aqui, ela é humana. É a nossa conexão humana aqui, ó. Tamo junto, Muito nessa. obrigado, viu? Até a próxima.